7h31. Bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até 9 qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, nossos enviados especiais, correspondentes, colunistas, comentaristas, tudo junto e mais um pouquinho para trazer até você as notícias mais importantes e mais desimportantes do dia, na companhia aqui do Eduardo Barão. Fala, bom dia, Barão, Carla Bigato daqui a pouco no estúdio. Um bom dia especial para as praças que compõem a rede Band News FM de notícias em todo o país. Salve São Paulo, a locomotiva do Brasil. Bom dia Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Vitória. Bom dia Troika Paranaense, Maringá, Paranaguá, Curitiba. Bom dia Manaus, no coração da Amazônia, João Pessoa. Bom dia Fortaleza. Bom dia Brasília, capital do Brasil. Bom dia Belo Horizonte, a cidade para a qual nós dedicamos ainda toda a atenção especial, porque é a capital do estado que está aí no centro do maior drama dos últimos tempos, com a tragédia de Brumadinho. As buscas por corpos continuam, são 134 mortos, 199 desaparecidos. 199 desaparecidos. Bom dia, aliás, para o Luiz Megali, para a Joana Trepton, bom dia para a equipe do Café com Jornal, Larissa Sertal, Mauro Soares, na bancada do melhor telejornal do Brasil, matutino do Brasil, bom dia. No Band News TV, Patrícia Rocha também, sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Bom, estava dizendo o número de mortos oficializado ontem com a correção dos dados das equipes de busca, 134 mortos, 199 desaparecidos. A tragédia, portanto, caminha para um número confirmado de mortes ou presumidas de, sei lá, quase 350 pessoas, uma tragédia gigantesca. Eu não sei que outros números em tragédias semelhantes poderão ser equiparados a esse. O fato é que os dados que mostram que esta tragédia poderia ter sido evitada, a cada dia que passa aumentam, né? Hoje os jornais estão trazendo informações constantes do laudo técnico da empresa alemã TÜV-SÜD, que fez uma análise da segurança da barragem ainda em agosto. Segundo esse laudo de agosto da TÜV-SÜD, contratada pela Vale. Deixa eu dar bom dia para Carla Bigato. Bom dia, tá de pretinho, Carla Bigato. Bom dia para você. Bom dia. A TÜV-SÜD fez esse laudo em agosto e apontou que havia pontos de erosão e falhas de drenagem dentro da barragem B1, que foi a que ruiu, matando essas mais de 300, quase 350 pessoas. Nós tínhamos comentado aqui estes fatos já nos primeiros dias depois da tragédia, chamando atenção para informações que nos foram passadas por executivos técnicos da própria Vale, de outras áreas, mas que conheciam profundamente a situação em Brumadinho. Os drenos da barragem de Brumadinho, dissemos aqui em mais de uma ocasião, estavam vertendo água com sedimentos, com presença de material sólido, mostrando que esse material sólido estava saindo de algum lugar de dentro da barragem. Além disso, a barragem, estando inativa, não deveria ter a quantidade de água que continha e que ficou visível pela produção de 12 milhões de metros cúbicos de lama. Lama só se forma quando você mistura alguma coisa com água, e aquilo foi uma lama, parecia uma lava. Vocês viram nas imagens terríveis, especialmente aquelas que a Band mostrou, da lama chegando a um pátio de minérios da Vale, e também das imagens mostradas pela TV Globo com o rompimento frontal da barragem, a velocidade da lama, a altura da lama, a brutalidade daquele desastre. Pois bem, esta lama só foi possível produzir a pressão que produziu e Vale abaixo, porque ela estava sendo alimentada com água numa quantidade que não poderia ser. A barragem estava recebendo infiltração de água com erosão. Esse dado foi revelado aqui pela Band News FM ainda na terça-feira da semana passada, e agora as notícias mostram que o depoimento dos técnicos, dos engenheiros da TÜV-SÜD, que foram presos logo após a tragédia com outros técnicos da Vale, mostra que esse laudo
já dizia para a Vale que algo deveria ser feito para conter a entrada dessa água e a erosão que ela estava provocando. A Vale não tomou essa providência. A providência que a Vale tomou, se é que tomou alguma, não foi suficiente para impedir a tragédia. E a informação de que a empresa, e aí a coisa da prepotência, né? Nós estávamos monitorando. O que significa isso diante da tragédia? Então, é importante observar que com a prisão dos técnicos da TIVSEED, colocando a empresa certificadora no alvo do problema, no centro do problema, ela se torna uma fonte importante para dizer de duas uma. Ou que ela errou na elaboração desse laudo, e errou ou porque levou uma grana, errou porque se acumpliciou, errou porque era incompetente, ou então que ela não errou, que é o que ela está dizendo, e a cliente dela, alertada para os problemas, que foi a Vale, não tomou medidas necessárias para evitar que a tragédia acontecesse. Uma barragem desativada, que deveria estar seca, que não vinha recebendo material úmido há muito tempo, portanto material molhado, minério lavado há muito tempo, não poderia ter essa quantidade de água no seu interior, e muito menos água que provocasse erosão, como vinha sendo denunciado pela cor turva dessa água eliminada pelos drenos. A Vale tanto sabia que o problema era grave, que instalou mais um dreno na barragem no segundo semestre do ano passado. A Vale não tomou as providências que deveria tomar, elementares, para garantir a segurança de uma barragem que ela sabia que estava frágil, que estava vulnerável a cada dia mais, e que abaixo dela, o que é mais impressionante, havia gente. Refeitório, pousada, área de trabalho, centro administrativo e tudo mais. A empresa quis justificar-se perante as autoridades, dizendo que aquelas instalações com concentração de funcionários, de trabalhadores, de fornecedores e até de população, ali estavam quando a represa foi comprada pela Vale. Quando a Vale foi transferida para os atuais proprietários. Só que isso tem mais de 2 décadas, ou quase isso. Aliás, tem 18 anos. Então não faz nenhum sentido que nesses 18 anos eles não tivessem tomado as providências, se não para garantir a segurança total da barragem, pelo menos para impedir que, uma vez se rompendo, ela produzisse a tragédia humana que produziu, tirando as pessoas da sua linha de alcance, colocando aquelas instalações em outras áreas. E deixando abaixo da barragem, ainda que isso fosse uma exigência operacional, apenas as equipes que precisavam ali estar obrigatoriamente. E não refeitório, não área administrativa. As pessoas não tiveram sequer a possibilidade de imaginar que ali encontrariam a morte por falta de cuidados mínimos com suas vidas por parte da Vale. Nós vamos continuar acompanhando os trabalhos de busca dos bombeiros, confirmando também a expectativa que semana passada já estava nos radares dos jornais. O Jornal da Band tratou disso na sexta-feira com Lucas Martins. O receio de que um grande número de corpos não seja resgatado é muito grande. Ontem os bombeiros já falavam disso abertamente. Vamos acompanhar as equipes de busca ao longo do dia de hoje e torcer para que as famílias possam recuperar seus entes queridos no maior número possível. A Band News FM vai continuar na cobertura da tragédia de Brumadinho, independentemente deste assunto perder importância para fins de audiência. É fundamental, e eu ontem chamava atenção para o fato de que a tragédia de Brumadinho já tinha desaparecido das primeiras páginas dos grandes jornais. É fundamental que a atenção da sociedade, que a pressão da imprensa, que a cobertura jornalística e tal, se mantenham intensas, porque vocês podem ter certeza de que o esquecimento, a perda de importância no radar diário de todos nós, é uma grande aliada dos culpados por essa tragédia. Porque Mariana sumiu do radar muito rápido, deu-se Brumadinho. Porque Mariana, não sofrendo pressão da sociedade, da imprensa, enfim, dos meios que podem pressionar os políticos, o Estado e os próprios executivos da empresa, não produziu prisões,
não produziu multas, não produziu sanções à empresa que fossem significativas para levá-la a entender que a repetição dessa tragédia representaria penas muito piores. Ninguém foi preso, multas não foram pagas, e aí, não havendo pressão, havendo esquecimento, havendo a solidariedade do esquecimento para com os culpados, dá-se Brumadinho, e outras se darão. E outras se darão se repetirmos o mesmo figurino. Então, permanecer nessa cobertura me parece uma questão fundamental e que as pessoas, as redes sociais, a sociedade, enfim, não baixem a guarda diante do que aconteceu ali. É um segundo crime que vai se cometer com as vítimas daquela tragédia. Vários outros assuntos estão na ordem do dia hoje. O pacote anticrime, anticorrupção apresentado ontem por Sérgio Moro, tratando de alterar 14 leis e decretos na área da legislação penal, vários deles com muito apoio da sociedade, outros de baixa compreensão ainda. Vou citar apenas alguns aqui. Permite o cumprimento de pena após condenações pelo Tribunal do Júri, que é quem julga crimes contra a vida, sem que o condenado permaneça livre esperando análise do caso em segunda instância. Então vai para a cadeia logo. Condenou no Tribunal do Júri, começa para cumprir pena em regime fechado. Tem essa novidade que a Carla estava traduzindo para mim, porque está com um nome em inglês, plea bargain. É isso que fala? Hein? Plea bargain. Plea bargain, que é o que permite um acordo do suspeito com o Ministério Público, em que ele assume a culpa, e com isso tem uma redução de pena, alguns benefícios, mas cumpre a pena até a metade, pode haver redução da pena potencial. Os especialistas dizem que isso pode induzir inocentes a assumirem culpas que não têm. Mas eu acho que esse risco existe até nos julgamentos formais, e me soa meio estranho alguém que não tem culpa assuma uma culpa, porque uma vez julgado pode pegar uma pena maior. Acho que a medida é mais saneadora do que arriscada. Vai reduzir, segundo a expectativa do Moro, um número grande de processos na justiça, né? Corrupção. Condenados por corrupção de várias modalidades, né, devem cumprir pena inicialmente em regime fechado. Isso é muito bom. Aliás, ontem, lembrando, o Supremo mandou para a primeira instância os processos que tratam das suspeitas de corrupção envolvendo o São Michel Temer. Esse vai se encontrar com as grades, espero eu, muito em breve. Caixa 2, tipifica o crime de Caixa 2 com pena de até 8 anos de cadeia para quem se envolver nessa maracutaia. Importante, houve uma dúvida se isso retroagiria para incluir processos já em andamento. Foi esclarecido que não. Essa lei passaria a vigorar para o Caixa 2 a partir de agora. Eu gostaria que retroagisse, mas ok, acho já positivo que se estabeleça essa tipificação com esse tipo de punição. Acabar com essa esculhambação de que a política necessariamente tem que andar de mãos dadas com a bandalheira. Crimes com arma de fogo e explosivos aumenta pela metade a pena em alguns crimes ligados ao porte e posse de arma de fogo. Roubos cometidos com armas de fogo ou explosivos terão início de cumprimento de pena em regime fechado. Crimes hediondos dificulta a progressão de regime para condenados em crimes hediondos e proíbe que eles tenham direito a saídas temporárias. Concordo inteiramente. A vítima, o parente, a mãe, o filho, a mulher, o marido, o pai de alguém que foi vítima de um crime hediondo, vê o cara sair da cadeia 5, 10 anos depois. Crime hediondo tem que ter pena longa, cumprir pena longa, atrás das grades, pau no canalha. Se é hediondo o crime, como é que a pena não tem que estar à altura disso? Está certíssimo. Presídios federais, a comunicação com visitantes deve ocorrer apenas por meio virtual ou pelo parlatório. É importante entender, se bem que uma vez dizem que estas visitas é que fazem com que eles recebam celulares e mandem recados para fora e não sei o quê. Um ex-interno de uma prisão federal me contou uma vez que quem faz esse trânsito de facilidades dentro do sistema prisional são os próprios funcionários da cadeia.
mais do que familiares. Ele disse, poxa, a minha avó, quando ia me visitar, tinha que ficar pelada. Tinha que ficar agachada e fazer força tampando o nariz para expelir o que pudesse ter introduzido no seu corpo para levar para mim. Passam por raio-x, passam por revista, passam por todo tipo de constrangimento. Então esse papo de que são os parentes, as crianças, as mulheres que levam coisas para dentro do presídio, essa quantidade de armas e celulares que a gente vê por aí, isso entra pela porta da frente através dos funcionários corruptos. E os recados saem de lá ou pelos funcionários corruptos, muito mais do que por qualquer parente, ou por advogados. Então está certo aumentar o rigor nesses contatos em geral com as visitas, mas lembrando que é o próprio sistema apodrecido que permite que os presos dominem a comunicação dentro da cadeia com o mundo exterior. Organização criminosa e milícias nivelou milícias a organizações criminosas, estabelecendo uma legislação punitiva mais severa, criação de banco de DNA, definição de que o texto amplia a possibilidade de uso de videoconferência em audiências envolvendo detentos, acabar com esse negócio dessas pontes aéreas com bandido indo pra lá e pra cá dentro de camburão, no meio de cidade, cheio de gente, com comboio, sem comboio, ou às vezes até com avião da Polícia Federal para dar audiência, para responder a interrogatório lá não sei aonde, quando pode fazer por videoconferência, tá claríssimo, né? Apreensão de bens, isso é fundamental e direto no patrimônio dos criminosos, dos parentes dos criminosos, dos advogados dos criminosos, dos laranjas dos criminosos. Quebrar a estrutura financeira e econômica dessas organizações é importante. Estabelece que o condenado deve pagar a multa imposta no prazo de 10 dias após o início da execução definitiva ou provisória da pena. Tá certo? Pau no bolso do cara. E confisco de bens, que está associado ali à apreensão de bens e que é outra medida que aumenta a pressão sobre o patrimônio das organizações criminosas. É um pacote que pode ser melhorado, evidentemente. A análise pelo Congresso certamente conseguirá melhorar a qualidade do pacote, depurar aqui e ali algum excesso, acrescentar algumas coisas, mas é uma iniciativa que a sociedade brasileira vinha pedindo há muito tempo. O Moro, com esse movimento, apresenta um desempenho na prática que está entre talvez os melhores da equipe de ministros do Bolsonaro no que diz respeito ao que vem produzindo neste primeiro mês, ou um pouco mais do que isso, de governo. Vamos ver se o Congresso, já com seus novos presidentes ontem, sexta-feira e sábado, fim de semana eleitos, consegue dar uma resposta à altura do que a sociedade quer, num tempo aceitável, né? Porque projetos engavetados por lá a gente tem milhares. Toca o barco aí, Barão.